a abordagem do conhecimento sobre o diagnóstico da internacionalização do ensino superior. Defesa de tese de doutoramento de Cleverson Tabajara Viana. Orientador, professor Fernando Gautier e co-orientadora, professora Luciane Stalivieri. O que veremos hoje? A motivação, os problemas e os objetivos, a metodologia, os modelos e as contribuições e o framework, que é o resultado final. Bom, a motivação. Qualquer um que vá fazer exercer um trabalho de consultoria ou de auxiliar a internacionalização vai precisar verificar que o que está sendo feito corretamente. Isso aí é o papel da auditoria. Depois, aprender com os planos, os acertos e os erros. Isso aí é um papel do conhecimento. Liderar as mudanças. Fazer com que o conhecimento seja incorporado à cultura organizacional. E, finalmente, a governança, risk e compliance, que está sendo, que verifica que o que está sendo é o que deveria estar sendo feito. O que está sendo feito é o que deveria ser feito mesmo. Com o único detalhe de que a auditoria não aparece, ou ela aparece de uma forma geral em todas as perguntas, porque ela tem procedimentos bastante rígidos. O problema e os objetivos. O problema é descobrir quais as teorias, modelos e processos podem orientar o diagnóstico em internacionalização da educação superior. E aí temos temos o objetivo principal, seguido dos 3 objetivos secundários. Objetivo geral é, do ponto de vista do conhecimento, propor um framework conceitual para o diagnóstico da internacionalização da educação superior, considerando os seus próprios focos e de acordo com os papéis de consultoria. Identificar os modelos e frameworks relacionados à internacionalização da educação superior. Identificar frameworks, soluções, rotinas, processos e procedimentos relacionados à boa prática da auditoria, da governança, da gestão do conhecimento, da gestão de mudança e da gestão do conhecimento. O último objetivo é construir e sugerir um framework conceitual envolvendo os 4 papéis do diagnóstico, da consultoria nos diagnósticos. A metodologia primeiro envolvendo a bibliografia, que é a educação superior e o ciclo de gestão do conhecimento, envolvendo a gestão das organizações e a cultura organizacional. Depois a auditoria e a governança, risk e compliance. Isso aí, tudo envolvendo experts e consultoria. Isso vai redundar num framework, nas dimensões do framework, que foram validadas por professores e colegas e depois pelos consultores, pelos experts, através da execução de questionários e entrevistas. Isso aí gerou um framework que envolve o processo de internacionalização e
e os resultados da internacionalização do ensino superior. A classificação quanto à natureza, classificação metodológica quanto à natureza é aplicada, quanto aos objetivos é descritiva e exploratória, quanto à abordagem é quantitativa, qualitativa, quanto às fontes, procedimentos e estratégias, era bibliográfica, documental, usa questionário e entrevista. A internacionalização, o conceito inicial é que a internacionalização nos níveis nacional, setorial e institucional é definido como o processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global com o propósito e funções de entrega ou entrega de resultados do ensino pós-secundário. Essa é a definição de Knight, 2002, 2004 e 2015. Os modelos utilizados são, então, o conceito de internacionalização, conforme nós vimos, a internacionalização abrangente, a internacionalização responsável, o ciclo de internacionalização, o ciclo de liderança de mudanças e o ciclo do conhecimento. Começa com o ciclo de internacionalização, o modelo da internacionalização abrangente, que vai sofrer os efeitos da internacionalização responsável, que envolve o balance, accountability, sustainability e inclusividade, inclusão e o conhecimento, que é a sigla BASIC, gera a sigla BASIC. A contribuição aos modelos, então o modelo de implantação de Jane Knight, que é os 6 modelos ali, que envolve a consciência, e o modelo dos 8 passos de Kotter para liderar as mudanças, que envolve criar um senso de urgência, a colisão, a visão, etc. Esses 2 modelos se interrelacionam e são apontados no framework. Adiante. Bom, então, como é que funciona a contribuição dos modelos? Foi feita dessa forma. Primeiro, tem o processo de internacionalização, propriamente dito, depois a internacionalização abrangente e a internacionalização responsável agindo sobre ela. Depois nós temos a implantação e o modelo de Kotter, com os 8 passos para sucesso, e finalmente a gestão do conhecimento, que envolve aspectos táticos e estratégicos. Adiante. Então, da internacionalização, o conceito que predomina, é o processo que integra uma dimensão internacional e intercultural com o propósito das funções de entrega dos resultados do ensino superior. Aqui na internacionalização abrangente, nós temos aqui a mobilidade estudantil, por exemplo, em verde, a colaboração
e as parcerias em laranja. Nós temos as políticas e docentes em azul. Nós temos o currículo e o co-currículo e os aspectos docentes e a estrutura e liderança do pessoal. Bom, o que nós podemos exemplificar é que, por exemplo, quando as políticas docentes estabelecerem uma necessidade de se estabelecer seminários, cursos e palestras, então é preciso que cada um desses pontos possua um equilíbrio, uma accountability, uma prestação de contas, uma sustentabilidade, uma inclusão e um compliance. Ou seja, cada uma dessas fases, como eu exemplifiquei, deve conter a internacionalização responsável, que necessita equilíbrio, prestação de contas, sustentabilidade, inclusão e compliance. Ok. E aqui precisa ter implantado com sucesso e incorporado à cultura organizacional para que a implantação seja um sucesso e é preciso que sejam gerenciadas as mudanças. É isso. E as contribuições ao modelo, nós temos aqui o uso. Primeiro, a obtenção do conhecimento, o uso, o aprendizado e, finalmente, a contribuição no processo esse é o processo de Vukovic e Williams, em que na última fase, eu ainda tenho o descarte, tenho a avaliação e o descarte do conhecimento. Variando o nível estratégico e o individual ou o nível tático, aqui esses em azuis, e o estratégico no nível amarelo. Ok, obrigado. Então, esse daí é o resumo que fica mais ou menos assim. O primeiro pode passar para o seguinte. Aquele primeiro se refere ao domínio e abrangência, o segundo, a implantação do ciclo, e o terceiro, as ferramentas que vão transformar o conhecimento de tácito em explícito e participar e completar o conhecimento organizacional. As dimensões do framework são, então, a internalização compreensiva, que é o objeto desse estudo, o conhecimento e o ciclo de gestão do conhecimento, que é a razão de existir desse estudo, os fatores críticos de sucesso para a implantação e as mudanças, e a governança, a estrutura da governança abrangente. Esse framework teórico foi apropriado em termos em 2 checklists, que são chamados depois de módulos, com o objetivo do papel de diagnóstico. Os resultados, então, são checklists com dois módulos de diagnóstico de foco e de status e 2 instrumentos de TI. Os checklists foram elaborados com a lista de perguntas e ao lado direito
uma tabela Likert que vai do menos provável ao mais provável, ou do menos de acordo ao mais em total desacordo ao total de acordo, e ainda tem observações ou não se aplica. O módulo 1 apresenta os objetivos e focos, ele obtém a percepção acerca do caminho a ser seguido pela instituição de ensino superior. E o módulo 2 mostra o grau de evolução, que são 4 níveis que se encontra a instituição, e ele está livre de percepções, ele é totalmente dependente de avaliação objetiva. Os instrumentos de TI, então, são esses dois, que aqui é o módulo 1. Bom, vejamos como fica a operacionalização desse esquema. Primeiro, há um cadastro de um operador, de uma instituição, de um operador principal, que vai cadastrar os demais, que vão definir os focos, e a seguir os outros vão definir a avaliação, e finalmente vão sair os resultados através de gráficos. Que o módulo 2, que avalia o status, onde eu vou marcar as respostas sim ou não, e ele vai me fornecer as informações indicando qual o status, o nível que eu estou. Por favor, o próximo. Então ele vai mostrar aí os diversos gráficos aí de como se encontra a minha situação. E o outro instrumento de TI é um que permite a avaliação dos focos e a definição dos focos. Então aqui, por exemplo, o foco, esses focos aqui do centro estão praticamente no zero. E os focos mais extremos, mostrando em gráfico de radar, são os focos que foram bem avaliados. É isso. Então a operacionalização se refere a um administrador que define quais as pessoas vão definir os focos, estabelecer os focos, e depois as pessoas que vão votar nesses focos, e finalmente vai transformar tudo isso em gráficos que vão demonstrar a situação em que se encontra aquela instituição de ensino superior. É isso aí. Recordando, nós temos 4 níveis aqui, os 4 níveis. Envolvem e as suas subdivisões nos níveis inferiores. Isso aí. A bibliografia básica aí que pode ser destacada é esta daí. Obrigado a todos. Ok, como primeira fase, vamos cadastrar a universidade que vai ser feita, e também vamos cadastrar os usuários. Começamos com o cadastro da universidade, a instituição. Ok, então a instituição, eu clico ali em novo, e ele vai abrir a opção de cadastramento, onde eu vou começar pela sigla da universidade, depois coloco a universidade
por extenso. E assim os demais dados da sua localização, se é pública, privada. Ok. Bom, com isso, coloco também uma descrição, que isso aqui nós apropriamos do site da própria universidade. E ficou cadastrado. Então vamos ali na direita e vamos cadastrar os usuários. Primeiro usuário a ser cadastrado, professor Fernando Gautier. Aí os dados dele. Ok. Tá salvo. E aí digo a qual universidade ele pertence. Ok. Tá pronto. Esse é o cadastro inicial. Bom, agora vamos cadastrarmos as pessoas principais. Vamos dizer aqui cada uma qual a sua tarefa dentro do sistema. Se vai definir o foco ou se vai avaliar o foco. Então, para isso, aqui estão as pessoas cadastradas. E estabeleça um diagnóstico que vai ser feito. No caso, o diagnóstico escolhido foi o diagnóstico da internacionalização geral. Estabeleça um intervalo de datas de início e fim. O intervalo de datas de início e fim da avaliação também. Ok. Muito bem. Com isso aí, eu tenho... Agora só preciso dizer o que cada pessoa que eu cadastrei anteriormente vai fazer em cada etapa. Então aí eu vou marcando as pessoas que vão participar da definição do foco e as pessoas que vão participar da avaliação do foco. Feito isso, está pronto. Ok, aí passamos para a fase seguinte. Bom, agora estamos na segunda fase em que os itens serão avaliados pelo grupo, indicando a sua percepção de quais são os itens mais importantes. Para isso, um usuário qualquer que foi designado faz o seu login. No caso aqui, o Sérgio fez o seu login e vai aparecer a opção do que ele pode fazer, que é a definição do foco. Para isso, ele vai ver cada foco e vai definir um item de máxima importância ou menor importância. Para cada um dos itens ele vai informar os focos, avaliar quais os focos que são importantes ou não. E aí, mais uma vez, está encerrado. Bom, uma vez que as pessoas já escolheram o foco, é importante que o sistema diga quais são os focos que vão fazer parte da avaliação. E aí, em seguida, proceder à avaliação.
Então, para isso, o usuário aqui que está logado, no caso o administrador, sou eu. Vai consolidar o foco. E aí aparecem os focos consolidados com o seu percentual de preferência, de percepção. E você pode incluir outros que estejam abaixo do nível de percepção. Aí nós escolhemos todos os focos acima de 60%. Ok. Bom, feito isso, avaliados cada um dos itens dos focos, é feita a consolidação dos focos e feito um gráfico mostrando que cada um, como é que foram as escolhas, a percepção de cada um sobre os itens. Aí o administrador loga novamente. E aí passa a ver os resultados, indicando quais foram as pessoas que votaram no foco, quais os focos que foram escolhidos e quais as pessoas que votaram nos itens dos focos. Aí mostra a preferência, então, dos itens, que todos aqui estão em alta, todos os itens. Aqui o item 1.1. Aqui alguns itens estão bem cotados, outros não. E aqui também há um equilíbrio dos itens a serem focados. É isso aí. Ok, com isso temos os gráficos que indicam a percepção. A seguir, nós temos um questionário que é aplicado, um único pela instituição, que indica o nível da instituição. E esse é um gráfico que ele não é de percepção, ele é um gráfico quantitativo. No anterior nós vimos o módulo 1 e agora vamos ver o módulo 2, que se refere à planilha Google, que deve definir o item em que cada um está, o nível em que cada instituição se encontra. Ela contém do lado esquerdo a assertiva e do lado direito uma tabela Likert com 5 níveis e mais não se aplica e um para comentários. Então, e ela é objetiva. Ela é sim, não, ou sim, e que condição que é sim. E define o nível de cada instituição. Basicamente isso. Me coloco à disposição para os questionamentos dos professores. Obrigado.